Oiês! Feliz sábado para vocês! Vamos começar mais uma live de um tema que a gente escolheu sábado para que mais pessoas pudessem ter acesso, porque o tema hoje é sobre RH, é sobre recolocação profissional. E na verdade esse tema já era um assunto que eu queria colocar, né, aqui nessa live entre amigos que eu tô fazendo já faz 15 dias. Hoje é a 15ª live que eu tô fazendo. Ontem não deu muito certo, infelizmente a gente vai remarcar a 14ª, que era sobre eventos. E hoje a gente vai falar sobre recolocação profissional, com esse momento de isolamento. Várias pessoas perdendo suas vagas, ou às vezes já na berlinda, né, numa situação ainda vulnerável. E eu vou receber a Flávia Cruz, uma amiga nova, que a minha prima Gabi apresentou. Ela já tá entrando aqui. Vou pedir para ela se apresentar. Ela trabalha em São Paulo com recursos humanos. E vai ter muito para falar aí pra gente como que ela enxerga tudo isso. Oi, Flá! Nádia, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem, e você? Perfeito, imagem perfeita, som fluindo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos torcer pra tecnologia não deixar a gente na mão hoje. Tudo vai dar certo. Queridona, muito obrigada por aceitar esse convite para esse bate-papo num sabadão. Eu estava explicando aqui que a questão de sábado é um dia que é mais lazer, mas talvez seja uma oportunidade bacana para as pessoas que estão em casa e têm amigos, parentes, ou para si mesmo, né? Tá faltando vaga, ou tá achando que talvez seja um momento de... Pode ser que na volta vá perder. Então, eu queria muito ter uma pessoa de confiança e uma especialista mesmo de recursos humanos para falar aqui. Muito obrigada, porque eu tenho algumas amigas nessa situação e eu quero muito ajudar também. Eu queria que você se apresentasse e aí a gente começa a nossa conversa sobre recolocação profissional. Bom, Nádia, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu acho que todo mundo tá em um momento aí para se ajudar, né? E aí essa é a possibilidade de eu fazer um pouquinho a minha parte aí, ajudar vocês com as dúvidas que vocês tenham sobre entrevista, sobre recolocação, né? Eu acho que é importante a gente se ajudar nesse momento, sim. Então, obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sempre trabalhei a vida inteira em RH, né? Minha formação é psicologia. E para quem não me conhece, né, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu falei que a única área que eu não queria trabalhar era RH. E foi a área que eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Legal. Então, atualmente eu trabalho no RH da Pets. Eu sou analista sênior lá, então eu sou responsável pela contratação das vagas, né, de loja. A gente tem uma equipe lá também que atua, né, com a expansão, com as vagas de escritório, hold, enfim. Mas eu estou aqui à disposição e eu quero realmente aqui contribuir e deixar um espaço aberto, né? Estou aqui mais para ouvir vocês e tirar dúvidas que vocês tenham e poder ajudá-los da forma como eu conseguir. Perfeito. Muito obrigada, viu? A Pets é um lugar meio mágico, assim, porque por mais que você fale de trabalho, né? É diferente da vida de escritório tradicional, né? A Flávia estava me contando que lá, por ser Pets, né? Que é o antigo nome fantasia Pet Center Marginal, em São Paulo. Você pode levar seu pet para trabalhar, né? Então, para quem gosta de pet, trabalhar na Pets deve ser uma satisfação inenarrável, como eu sempre digo. Sim, algumas muito empresas bacana, estão né? adotando esse modelo também, né? Acho que a Nestlé, eu já vi a ação deles, né? E o pessoal leva o animalzinho no escritório e realmente o clima fica descontraído, né? Dá uma outra sensação para o ambiente, né? Para quem gosta de pet, é uma delícia. Fica muito leve, né? Bom, falando desse momento aí de isolamento que a gente está vivendo, um consequente recesso econômico, vários cortes que naturalmente são necessários serem feitos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você conhece, de tudo que você está conversando com outras empresas, sobre essa questão da falta de oportunidade, né? A gente ouve muito falar, não, mas é muita gente sendo demitido, é muita gente sendo cortado, né? Como que é a sua visão sobre isso? É muita gente sendo cortado, mas existem oportunidades incríveis também hoje.
Dá um panorama, assim, só para a gente começar. Sim, bom, vou falar um pouquinho da realidade que eu vivo hoje, tá? Que é o mercado que eu estou inserida, que é o varejo. E eu acredito que é um dos mercados que está sendo mais prejudicado no momento, né? A gente Perfeito. está vendo aí na TV várias empresas, né, demissões em massa. Na Pets isso não aconteceu porque a Pets é considerado um mercado essencial, né? Assim como os supermercados. As Então a lojas estão gente abertas e o e-commerce está bombando, né? Isso, então a gente tá com um momento diferenciado, né? Porque as nossas lojas estão funcionando, logicamente com alguns cuidados especiais aí que nós estamos tomando, né? Tudo de acordo com o Ministério da Saúde, as recomendações. Só que realmente alguns varejos tiveram que demitir muitas pessoas. E aí eu acho que esse clima, né, negativo que todo mundo está vivendo é algo que influencia, que deixa um medo na gente, né? Dá aquele certo É, medo. Nossa, o que vai acontecer? Muita gente demitida. E eu acho que é o momento da gente parar e pensar e se reinventar também, né? Para aquelas pessoas que perderam o emprego, não é o fim do mundo, porque isso é uma crise, vai durar um tempo, mas vai passar, né? E quando essa perfeito. crise passar, o mercado vai aquecer bastante, né? Então, logicamente a gente vai ficar esperando aí de braços cruzados isso acontecer, né? Para quem está desempregado. Então, vamos pensar em outras possibilidades. Eu acho que isso é importante, né? É um momento da gente se reinventar mesmo, né? E sair do comodismo, e sair daquilo que a gente sempre fez ou sempre pensou, pensar fora da caixa. É o momento, né? Perfeito, perfeito. Aí, quando a gente fala sobre sair dessa zona de conforto dos modelos tradicionais, quando a gente fala de varejo, a gente está falando desde a forma da venda tradicional num ponto de venda, seja numa loja pets, numa agência bancária, numa loja de material de construção, que é o tradicional, e reinventar formatos, né? E isso também passou um pouco pela realidade na Pets, e você está vendo o quanto está surgindo oportunidades para que as pessoas se treinem, né, a usar plataformas digitais, a se envolver um pouco com outros formatos que não aquilo que a gente estava acostumado até 45 dias atrás. Como que você daria dicas em relação a esse tipo de autotreinamento, né? Como buscar esse tipo de informações? Tá, eu acho que hoje a gente vive num mundo muito privilegiado porque a gente tem acesso a informações muito fácil, né? A gente não precisa sair de casa para buscar conhecimento. A gente tem a internet, né? Cortando um pouquinho aqui, tá me ouvindo perfeitamente? Tá cortando mesmo. Não sei se tá dando interferência. Voltou? Peraí. Não, Voltou? peraí só um
Oi, voltou? Voltou? Eu fui lá e Voltou. tirei o aparelho da tomada, deu certo. Vamos continuar do ponto que você estava falando de se atualizar, né? Como que a pessoa pode Sim. buscar esse autotreinamento, né? Como buscar informações e se atualizar em relação a outros modelos que o varejo pode abrir portas. Sim, então, como eu estava falando, né, Nádia? Hoje a gente tem muitas plataformas aí que oferecem treinamentos online, inclusive treinamentos gratuitos. Algumas universidades, como a FGV, oferecem vários cursos online. E eu acho que, de repente, é o momento de. Ah, eu sempre trabalhei com vendas. De repente, porque eu não busco uma informação de marketing digital, e de repente eu descubro outras coisas que eu não sabia que eu era tão boa e que eu posso aprender a gostar também, ou de repente me redescobrir, né? Então, já conversei com pessoas que trabalhavam em banco e largaram tudo porque abriram um restaurante, foram trabalhar com comida, Perfeito, né? perfeito. Outras pessoas descobrem artesanato. E assim vai, as pessoas vão descobrindo. Eu acho que a gente não pode ficar parado esperando a oportunidade cair em cima do colo, porque isso não vai acontecer, É. né? E tem uma coisa muito legal que você falou aí, que é essa questão da gente não se limitar, né? A gente não achar que a gente, porque fez uma faculdade específica de ensino superior, que a gente tem que seguir exatamente esse tipo de linha de formação. Existem infinitas possibilidades, infinitos caminhos que a gente pode abrir a mente e ver outros dons, outros tipos de capacitações que a gente tem, né? Sim. Lá na Pets, você tem essa vida, por exemplo, uma turismóloga que de repente resolveu trabalhar com recursos humanos. Isso hoje em dia no mercado está bem comum, né? Esse mix de profissões versus atuação, né? Sim, sim. Inclusive lá a gente tem uma pessoa que trabalha lá, nossa coordenadora de treinamentos, e a formação dela é biologia, né? Então, sim, acontece muito. E aí você me pergunta assim: ah, quando você vai buscar um candidato, o que que você olha? O que que você busca? Você busca formação ou você busca experiência? E aí eu vou te falar que a experiência profissional ela tem um peso de 90%, tá? Então eu contrato para o varejo, então eu contrato para as lojas. Alguns cargos como gerente de loja, supervisores, enfim, alguns cargos de liderança exigem a formação em ensino superior. Só que eu contrato muita gente que tem uma formação em educação física, em Perfeito, economia, perfeito, enfim, são perfeito. variadas as formações, mas o que a gente olha, 80% do peso do currículo vai ser a experiência profissional da pessoa. Muito Então, legal. não significa que a tua formação vai determinar a tua carreira, tá? Mas logicamente que é mais difícil para você que sempre teve uma carreira e uma formação dentro daquilo que você atuava e você quer mudar. De repente, eu, Flávia, quero virar arquiteta.
eu vou ter que começar muito de baixo, muito do zero e construir essa carreira bem devagar, né? Não vai ser tão Perfeito. fácil e tão rápido, mas também não é impossível, né? Então, acho Sim. que vale a dica. E E hoje, se a tem um gente parar para quesito aí, pensar... Oi, Ná? tem um quesito aí que você falou de começar de baixo, que não é só a capacitação técnica. Tem uma coisa aqui dentro que se chama humildade, que se chama um recomeço interno, que tem que estar muito suscetível a isso, né? Você tem que estar aberto para esse recomeço. A gente vê as pessoas, às Exato. vezes, de 50, 60 anos recomeçando. Então, não existe a palavra tarde para recomeçar, né? Verdade. Existe um filme, O Estagiário, que é recente no Netflix, eu acho, né? Que ele recomeça querendo ser um estagiário aos 70, né? Você tem que Aham, estar sim. muito aberto e entender que é possível, né? E você sabe que depois da mudança, né? Hoje as pessoas elas aposentam mais tarde. Isso se tornou muito frequente. A gente vê muito currículo de pessoas que têm uma experiência maior aí, que estão querendo voltar para o mercado de trabalho e aceitam Olha entrar que para legal. cargos de assistentes, né? Isso Perfeito. acontece mais hoje. Acho que inclusive em decorrência, né, dessa mudança da lei, né, da aposentadoria. Então, é uma coisa que a gente vê frequente, mas não é tão fácil. Então, assim, para quem está buscando essa recolocação, a dica é não desistir, é ter essa postura que você falou de ser mais humilde, aceitar posições menores, né, ali na carreira. Só que muitas vezes as empresas também olham o teu currículo e falam: ah, essa pessoa já foi coordenadora, ela não vai querer um cargo de assistente, né? E Ótimo, aí esse é um ponto que existe eu uma ia chegar. dificuldade. Como que equilibra isso? O cara já foi gerente, mas ele está aceitando o cargo de 2, 3 mil de analista, sim. Como é isso do ponto de vista de RH? Então, é muito importante, tá? Em primeiro lugar, você montar um currículo de acordo com aquilo que você está buscando, né? Então, a gente recebe muito currículo elaborado de uma forma não errada, mas mal elaborada, né? E isso Perfeito. influencia bastante. Se você está buscando um cargo de assistente, deixe isso claro no seu currículo. Você tem que ter um objetivo no seu currículo. Então, o objetivo vai ser um cargo de assistente. Aí eu recebo um currículo para um cara que mandou para uma vaga de gerente, tá lá, objetivo, o cara quer ser professor, o cara quer ser Entendi. contador. Então, você tem que montar, você tem que perder um tempo ali e montar o seu currículo de acordo com o objetivo que você quer. E Sim. detalhar também a sua experiência naquilo que você acha que vai ajudar para essa posição. Né? Então, quando você está vendo uma posição lá no mercado de trabalho, você está buscando, está vendo em algum site, você vai ter lá pelo menos algum pré-requisito do que precisa para aquele cargo. E tem gente que às vezes não tem nada a ver com o cargo também manda o currículo. Ah, eu não sei, às vezes as pessoas têm uma ilusão de que o RH vai ver o meu currículo e vai encaixar para outra oportunidade. Só que às vezes a recrutadora que está olhando aquela posição não é a mesma que vai olhar para, por exemplo, eu faço vaga de loja, a pessoa me manda um currículo de médico veterinário. Eu não vou dar atenção para esse currículo porque não é a vaga que eu estou querendo fechar, né? Então, se a pessoa é Ótimo. veterinária e quer virar gerente de loja, aí muda. Só que ela tem que mandar um currículo elaborado para uma vaga de gerente de loja. Então, Sim. acho que é bom colocar isso especificando no currículo o que você tem como objetivo profissional. É importantíssimo, Perfeito. tá? Então, e dentro disso, você entra numa área que é assim, a massificação. Existe uma preguiça mental, às vezes, ou uma preguiça do dia a dia, de ser específico no que se busca. Pega-se um PDF, que é um currículo montado para uma vaga X, e dá um send para geral, né? Envia para Sim. diversas vagas que não tem a ver exatamente com o conteúdo que está ali naquele currículo. Então é bem importante, é como se fosse uma carta, né? A mesma carta, com o mesmo sentimento, com as mesmas informações, não dá para ser enviada para 20 destinatários, não é? Isso é mala direta. Então é legal Isso, tratar a esse pessoa faz currículo mala com direta. carinho, né? Verdade. Então, é importante você ter um objetivo, né? Antes de você. Até mesmo, Perfeito. a gente estava conversando outro dia, né, Nádia? E as pessoas elas têm que até avaliar se aquela empresa é uma empresa na qual ela quer construir uma carreira. Muito legal isso Porque aí.
O né? O que é cruzamento. ruim também para o processo seletivo, quando a gente pega um currículo de uma pessoa que passou 3 meses em uma empresa, saiu, passou um mês em outra e saiu, passou pouquíssimo tempo, não teve tempo de ter ali uma experiência realmente, né? De aprender, de passar conhecimento para aquela empresa. E ela já logo saiu. Por quê? Muitas vezes ela entrou porque estava desesperada nessa oportunidade, era a única que apareceu, ela aceitou, entrou, não gostou, saiu. Foi, ou recebeu uma outra proposta no meio do caminho, achou mais atrativo. E os jovens, eles são muito imediatistas, né? E às vezes a gente toma a decisão sem pensar. E mudar, Sim, pular de emprego, assim, com essa frequência também é ruim. Né? Então é importante você perfeito. avaliar antes a empresa que você está se candidatando, a empresa que você quer trabalhar. Porque você tem que pensar em entrar nessa empresa e construir em construir pelo menos uma história ali antes de sair, né? Não digo, eu Perfeito. vou ficar 10 anos, vou morrer nessa empresa, mas você entrar e já É, sair no período de experiência, isso é muito ruim, né? Porque legal. para mim, que sou recrutadora, né, eu pego um currículo desse, eu vou falar essa pessoa, ela tá perdida, ela não sabe o que ela quer ainda, ou ela é muito E aí é instável. um ponto importante e negativo, né? Sim, porque a gente perde um tempo para contratar uma pessoa, a empresa investe dinheiro, né? E você perder essa pessoa no período de experiência é muito ruim, né? Porque é um Perfeito, retorno ali de tempo, de trabalho, perfeito, de treinamento que você não tem de volta, perfeito. né? E você poderia estar treinando realmente uma pessoa que está afim, que quer, Que né? E quer que vai ficar. trazer um É. retorno para a empresa. Então, é muito legal esse momento, às vezes, que a gente pode denominar crise, mas a gente pode denominar também oportuno, né? No sentido de oportunidade, de rever exatamente onde se está trabalhando e até dar uma analisada em relação ao mercado onde se quer trabalhar, né? Você estava falando essa questão de como é trabalhoso o processo de recrutamento, seleção, treinamento, e às vezes as pessoas não ficam nem 3 meses, não dá tempo nem de desenvolver um projeto, ela já está pedindo demissão ou aconteceu alguma coisa, né? É legal também Sim, quando a gente está nesse momento, e eu já. Não sei se eu passei. Acho que eu devo ter passado algum momento em que você está procurando emprego. Eu já passei, mas dentro da empresa, não demitida, né? Eu sempre pedi as contas, assim, de onde eu estava. Mas é legal você também analisar do tipo, o que você quer em relação a propósito de vida, né? Eu lembro que quando eu estava na sim, pós-graduação, tinha um professor que trabalhava na Souza Cruz. Existia uma questão de trabalhar na Souza Cruz e tudo bem. Eu gosto do mercado de tabaco e eu compartilho dos valores dele. Mas tem gente que dentro de si não concorda com o propósito da empresa, né? Eu tô falando que pode ser uma empresa de remédio, pode ser uma empresa familiar. A questão do cruzamento da missão da empresa versus o que você pode oferecer e agregar a ela com sua mão de obra é importante ser avaliado também nesse momento de busca de vagas, né? Mesmo seja um momento de recluso em casa, às sim. vezes num desespero financeiro, é legal essa análise, né? Sim, porque o seu propósito de vida ele tem que estar atrelado com o seu propósito profissional. Né? A gente muitas vezes passa mais tempo na empresa do que na própria casa. Né? E você trabalhar com algo que você não se sente bem, por exemplo, eu estou incentivando as pessoas a fumarem, eu estou na Souza Cruz, não concordo com isso, eu odeio cigarro. Você não vai fazer o seu trabalho feliz. É importante É trabalhar isso, feliz. é Mas isso. também é importante, se você está infeliz, né, buscar com calma, buscar consciente, né? Porque eu Perfeito. escuto isso muito, muito de candidato em entrevista, que o candidato saiu do emprego porque não conseguia conciliar a faculdade, o horário da faculdade com o trabalho. Vai falar, Trabalho. sim, aí você. Ela, não, eu tive que sair da empresa porque eu não conseguia estudar. E eu queria muito estudar. E aí, você concluiu o seu estudo? Não, aí eu saí do emprego, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, tive que sair da faculdade. Então, isso é O uma que coisa que eu faltou escuto. aí foi uma palavrinha chamada planejamento, né? Isso eu escuto muito. Então, gente, se você quer mudar a sua carreira, você quer buscar outro propósito, outra empresa que tenha outros valores mais adequados com os seus, tem que fazer isso consciente, tem que fazer pensado. Né? Também é ruim Perfeito. para nós que somos recrutadores, quando a gente pega um caso desse ou um caso de alguém que fala assim: eu saí sem ter nada em vista, porque eu queria buscar, queria procurar.
isso passa uma sensação para você de que a pessoa ou ela não tem planejamento, né? Uma pessoa que não planeja, uma pessoa impulsiva, que vai agir por impulso. Então, se ela não gostar de alguma coisa que aconteceu, ela vai pedir para sair e vai te deixar na mão, né? Perfeito. Então, toda a transição de carreira, ela tem que ser muito bem pensada, né? Tá. Principalmente porque é o que eu te falo, né? Você vai viver mais tempo, às vezes, trabalhando dentro da empresa do que na sua própria Do que dentro da casa. família. Exato. Você tem que fazer alguma coisa que te faça realmente feliz, né? Isso Perfeito. é importante. Muito legal. Eu queria também agora falar de um ponto que várias pessoas me perguntaram quando eu falei que eu ia fazer uma live sobre RH, que era até um pedido de algumas amigas em relação a isso. Que assim, beleza, a gente está num momento que parece, aparentemente parece não ter vagas, mas que não é tão realidade assim. Existem vagas de tecnologia ou vagas de empresas de varejo que envolve uma habilidade diferente que talvez você possa alcançar. E atingir, e se autotreinar. Mas existe um ponto aí que as pessoas questionam, que é o QI, que é o que indica, que é o LinkedIn versus currículo, né? Me explica um pouquinho, nos explique, né? Como que funciona isso do ponto de vista de recrutamento, né? Você ter uma pessoa indicada por mim, né? Eu já sou sua funcionária. E eu endosso que, nossa, aquele cara é muito competente, já trabalhou comigo. São alguns passos à frente realmente de um papel impresso ou um e-mail? Com certeza, Nádia. Quando você tem uma indicação, né, você sabe que aquela pessoa vem com uma referência. Então, porque você trabalhou com essa pessoa, você conhece o profissional que você está me indicando. Né? Tá certo, tem muita gente que indica gente ruim, tá? Acontece. Tem momentos que a gente indica por sentimento e tecnicamente a pessoa não entrega. Sim, mas, por exemplo, eu, Flávia, para indicar uma pessoa, eu tenho que ter certeza que essa pessoa, ela não vai me envergonhar, né? Então eu vou... Ponto 1, né? Tá? Então você tá desempregado, Deu uma travadinha, peraí. É o momento de você pegar a sua rede, sim, mandar currículo para tua rede, dizer, olha, estou aberto a possibilidades, por favor, me indiquem na sua carreira, na sua empresa, me indiquem aí pro grupo de vocês, enfim. É o momento, sim, de você usar as suas redes, né? Então, mandar para os amigos que você já trabalhou em outras empresas, porque a indicação, ela tem um peso, sim, tá? A gente ela acelera. sabe que esse profissional... Porque a gente, quando pega um currículo, a gente avalia esse currículo tecnicamente, num primeiro momento. Eu vou olhar um currículo e vou ver a formação dessa pessoa, as empresas que essa pessoa já passou, então o conhecimento técnico que essas empresas ofereceram para ela. Eu vou ter uma certa noção, né? Perfeito. Quando eu faço a entrevista com essa pessoa, eu faço uma análise comportamental, né? Na entrevista comigo, com RH. Vou fazer uma passo além também. Mas, quando eu tenho a indicação, eu ainda tenho a referência dessa pessoa, né? Então, uma referência profissional. Muitas pessoas de RH fazem busca de referência profissional, mesmo quando não conhecem o candidato, tá? Isso é muito comum dentro de RH. Então, assim, eu falo isso para todo mundo. Se você tá infeliz no seu emprego, você não gosta do seu chefe, do seu líder, enfim, mesmo que você não esteja feliz, sempre saia bem das empresas onde você está. Faça um bom trabalho, mesmo que você não goste. Porque deixe as portas abertas. Exato. E o mundo é muito pequeno, gente. A gente gira, a gente vai encontrar aquela pessoa que você trabalhou, que você acreditava que nunca mais ia encontrar na vida. E você seja aqui no interior, em Sorocaba, ou aí em São Paulo, o mundo é pequeno. Não tem jeito. Sim, sim. Então, é importante você criar essa rede de relacionamentos. Para quem está começando agora, que está buscando primeiro emprego, né? Vai a dica aí para todo mundo. Às vezes eu não me dou bem com uma colega de trabalho, você tem que ser profissional, né? Então, dentro da empresa, você tem que tratar todo mundo bem, você tem que se dar bem com todo mundo. Isso é muito importante, né? Isso está muito relacionado à inteligência emocional. E a gente, né, tem pesquisas aí que falam, né? As pessoas que têm inteligência emocional, elas se saem muito bem, né, nos empregos, nos trabalhos, mais do que aquelas pessoas que são os melhores alunos ou que têm as melhores notas, né? Isso não necessariamente vai dizer que você vai ser um bom profissional. Porque o bom profissional,
ele tem que preencher essa gama, né, de ícones aí que fazem parte, né? Não só a técnica. Porque hoje em dia eu Perfeito. falo, a técnica é a mais fácil você ensinar. Né? Não vou colocar TI aqui, vamos tirar o TI, que é bem difícil. A pessoa tem que vir com uma Vamos falar de técnica. todo o resto, fora a tecnologia. Mas falando pelo menos assim do meu mercado, que é varejo, você consegue ensinar uma pessoa, tá? Perfeito. Agora, o comportamento da pessoa, a inteligência emocional dessa pessoa, você não consegue. Isso é É. algo que Ela vem com a traz pronto, pessoa. né? Isso. Mas eu sou psicóloga de formação, né? Eu acredito muito que as pessoas elas podem sim melhorar. Todo mundo tem pontos a desenvolver, né? E cabe a cada um de nós querer mudar ou melhorar esses pontos. E aí vai depender de Perfeito. cada um, né? Então Perfeito. você treinando, fazendo esse autoconhecimento, né? Algumas pessoas até precisam de ajuda. Vai fazer um coaching, vai procurar um psicólogo, enfim, vai fazer terapia. Mas você precisa trabalhar essas coisas negativas, né? Aqui Esses dentro. pontos em você. Exato, Perfeito. né? Para Perfeito. você conseguir, né? Se dar bem, porque você vê às vezes uma pessoa que passou por empresas ótimas, formada em universidades que são as melhores. E a pessoa não consegue, não para em emprego. Por quê? Essa pessoa não está parando. Você tem que começar a se analisar, né? É. Então, a gente tem que preencher todos esses quesitos, né? E Perfeito. a inteligência emocional hoje é um quesito que pesa muito, né? Ela está Altíssimo. entre as competências aí mais E é requeridas um, aí, né? e é um tema, uma competência que, precocemente ou não, ela foi colocada no currículo infantil escolar, né? Hoje aqui em Sorocaba, se eu não falar 100% das escolas privadas, colocou o programa do Augusto Cury de inteligência emocional como uma disciplina dentro da grade. Por Dentro da quê? Né? formação. Interessante, Porque é interessante. Porque hoje existe uma dificuldade gigante, né? Você faz uma faculdade de ponta, você é excelente naquilo que você faz, né? Excelentes notas, formou um ótimo profissional. Inclusive, já ouvi esse tipo de frase em uma live aqui sobre decoração que ela faz formaturas. E numa formatura de medicina, o pai falou para o filho, depois de 6 anos de medicina, né? Muito legal, primeiro da turma, parabéns, feliz desempregado. Por É, quê? Porque uma pessoa, às vezes, que não nem estagiou, ainda em medicina tem ainda algumas competências práticas obrigatórias. Mas às sim. vezes você foi um excelente estudante, mas você não saber lidar com pessoas, não saber, do ponto de vista comportamental, se comportar, lidar com relacionamentos, tira alguns pontos nesse momento da seleção e da manutenção do trabalho, né? Com certeza. E isso em todas as áreas, Nádia. Em qualquer área você precisa se relacionar com pessoas. Por mais que você vai Perfeito. ser biólogo, vai trabalhar em um laboratório analisando É. Ah lá, a Carla até deu um amostras. coraçãozinho aqui, porque foi ela que me falou, a Carla decoradora. Porque ela assustou com a frase do pai. Mas você pode dizer até um pouco mais sobre outras áreas, né? Eu dei um exemplo de medicina, mas qualquer competência hoje, especialmente no varejo, te elimina também, né? Sim, é muito importante, porque você tem que conviver com pessoas. Cada vez mais isso é, é pedido nas empresas, né? Então, essa competência da inteligência emocional, hoje ela está entre uma das primeiras que são exigidas pelas maiores empresas. Né? Mais até do que a técnica, porque entra aquela questão, a técnica você consegue ensinar, você dá treinamento, coloca a pessoa num programa de capacitação e ela aprende. Perfeito. Agora, se ela não tem inteligência emocional para lidar com pessoas, fica difícil, né? Isso até Uau. encarga liderança, né? Porque o líder, ele também tem que saber liderar a equipe, ele vai ter que trabalhar com pessoas de uma outra forma. E é Sim, importantíssimo, a gente vê muito líder que não sabe liderar pessoas, né? A sim. gente vê muito isso. Então, tem um currículo bom, mas tem essa dificuldade. E a É, gente tem que é ter a excelência humildade, técnica, Nádia, mas de zero sempre. de saber de humano, né? Sim, e a Excelente gente tem que ter técnico, mas essa não sabe lidar com humildade de querer gente. aprender cada vez mais, de estar sempre buscando conhecimento. Porque o mundo, ele se transforma a cada minuto. A gente está vivendo isso agora, nessa crise. A gente está tendo que se reinventar. E os Sim, líderes também, os profissionais também.
se você quer crescer na tua carreira, você tem que se reinventar, cada vez mais buscar coisas diferentes, ideias diferentes e levar para as empresas. O que as empresas menos querem hoje é pessoas que mostrem os problemas. Elas querem que as pessoas levem as soluções, né? É isso aí. Então, se você trabalha numa empresa ou se você está buscando emprego, né, pensa sempre nisso, né? Se você quer fazer algo diferente, se você quer ser um profissional visto como um profissional diferente, você tem que fazer diferente alguma coisa, né? E se você não tá feliz com alguma coisa, você tem uma ideia bacana, leva isso pra frente, sabe? Não abafa essa ideia numa gaveta, porque o Perfeito. mundo hoje precisa de pessoas que tenham ideias, que sejam inovadoras, que realmente queiram fazer o diferente, né? Isso Perfeito. tá faltando. As pessoas fazem sempre arroz com feijão. E disso, hoje todo mundo tem um currículo, todo mundo tem uma formação superior, né? É um Tem uma básico. trajetória Antigamente, você ter uma faculdade era algo que, né, diferenciado. deixava o teu currículo, né, em evidência. Hoje não. Hoje você ter uma pós também não traz nenhum conteúdo a mais ali para o teu currículo. Né? Você precisa trazer cada vez mais ideias diferentes, mostrar para a empresa que você vai fazer um diferente, né? Só que, tá, Nádia, mas como que eu vou fazer isso numa entrevista de emprego? Como que eu vou conseguir mostrar todo esse potencial? Então, eu ia chegar nesse ponto. Falar de entrevista, que é a porta de entrada, existe aí uma... às vezes o candidato, ele vende uma mentira e ele entrega uma mentira, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre vender verdades, que é a verdade que você vai conseguir entregar lá no dia a dia, sabe? Gente, nunca vendam mentiras, porque elas são descobertas, né? Então, não adianta você se vender o mais top dos profissionais numa entrevista e depois não entregar. Ou tem gente que até mente na cara dura mesmo, que tem uma formação e depois vai entregar documento, não tem aquele documento para entregar comprovando a formação. Isso fica muito feio. Já aconteceu isso também? Já aconteceu. Olha, acontece frequente, tá? Não é uma coisa que aconteceu, acontece. Então as pessoas mentem porque querem muita oportunidade e aí você acaba descobrindo, né, no processo, não tem como. Entendi. Então, sejam sempre verdadeiros. É melhor você numa entrevista falar, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu tenho vontade de aprender, eu gosto de aprender coisas diferentes, eu tenho interesse em fazer um curso, enfim, é mais bonito e mais verdadeiro você ser assim, e é o ideal você ser sincero, ser você mesmo na entrevista, do que você vender uma mentira e depois não entregar aquilo que você disse que entregaria, ou as pessoas descobrirem que você não era o expert no Excel igual você falou que era. Então, sempre sejam sinceros, porque as pessoas vão descobrir. E é insustentável, né, Flávia? Porque vender um negócio que você não consegue executar é um negócio para a vida, né? É um trauma de várias partes, não é só a sua. Exato. Então, assim, sejam sempre verdadeiros nas entrevistas. Essa é a dica, né? E mesmo porque aquilo que eu te falei, o mundo corporativo é muito pequeno, as pessoas se falam, as pessoas conversam. E às vezes você nem imagina, mas uma pessoa que está lá dentro da empresa conhece uma outra que trabalhou na empresa que você trabalhava, vai ligar, vai pedir indicação. E aí a gente acaba tendo um histórico da pessoa, né? Então, por isso que eu falo também, saiam sempre bem das empresas, né? Cumpram a tua tarefa, a sua jornada dentro daquela empresa, por mais que você não esteja feliz, né? Faça o seu trabalho e a sua entrega com carinho, né? E saia de portas abertas, porque isso é muito bom, né? E mais pra frente você nunca sabe o que vai acontecer. E a rede de indicações funciona assim, gente. Então, o cruzamento às vezes vem logo. Exato. Então, assim, aproveitem, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho ainda dessa fase entrevista, porque eu já passei por várias, assim, né? Eu trabalho desde os 14 anos como CLT, eu tenho 37, então, nossa, já passei por muita empresa. E eu me lembro que eu acabei estudando, às vezes, a forma, né? Eu gosto de estudar a empresa antes de ir para uma entrevista, né? Hoje não mais, porque hoje eu estou autônoma com uma consultoria de marketing. Mas quando eu ia, eu percebia assim, das candidatas, falava assim, né? Aí, ponto negativo, o que você respondeu? Aí eu respondi que eu sou ansiosa.
Fala um pouquinho sobre isso, por favor, porque eu acho um tiro no pé. Não, essas perguntas prontas e respostas prontas, as entrevistas, né? É muito comum, né? Eu, particularmente, como recrutadora, quando eu estou entrevistando um candidato, eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta. Me fale um ponto negativo e um ponto positivo. Se você fala, Ainda bem. você vai ter 100 dicas do que responder, né, com isso. E as pessoas sempre falam, o ponto negativo é ser ansioso e perfeccionista. Eu nunca vi uma população que tem essa característica como ponto negativo. É muito louco como isso é intitulado como negativo e é uma resposta padrão, default. Sim. Todo mundo é o mesmo ser humano. Não, gente, o que eu gosto, tá? De perguntar como recrutador, eu peço para a pessoa me trazer exemplos de como ela agiu em determinadas situações ali no trabalho dela, diante de alguma dificuldade, como foi, para entender como é realmente essa pessoa em determinadas situações que eu queira investigar. Mas você que vai fazer entrevista, vai se deparar com um recrutador que vai fazer esse tipo de pergunta. Me fale o seu ponto negativo e o seu ponto positivo. A dica que eu dou para você sair da mesmice, sair dessas respostas prontas, porque é o que você falou, se eu falar que eu sou ansioso, dependendo a vaga, a pessoa ser ansiosa pode ser algo positivo. Pode ser que eu queira alguém ansiosa para essa posição, entendeu? Que queira realizar, tá sempre pensando no amanhã e vamos fazer, né? Exato. E assim, cada vaga tem um perfil diferente. E até mesmo para o mesmo cargo. Eu falo, porque eu faço vaga de gerente de loja aqui, para São Paulo. Eu faço para gerente de loja lá no Sul, em Porto Alegre. E é o mesmo cargo, gerente de loja. Mas dependendo da loja, eu vou precisar de um perfil diferente. Então, determinada loja, eu vou precisar ter um gestor que seja mais duro, que seja mais números, que seja mais gestor de metas, de resultado. Em outra loja, talvez eu precise de um gestor que não ligue tanto para meta e resultado, mas que ligue mais para pessoas. Né? De repente tem uma equipe mais difícil, eu preciso ter alguém nessa equipe que seja mais aconselhador. Então, cada vaga vai ter um perfil diferente. Então, não existe ponto positivo e ponto negativo. Eu já não gosto dessa pergunta. Né? Existem pontos que a gente tem para melhorar, e nós isso todo mundo tem. E é bom você sempre pensar, né? Numa entrevista de emprego, as pessoas querem saber quais são esses pontos seus que você tem para melhorar. Né? Então, pensa aí nos feedbacks que você teve dos seus últimos gestores. Você pode levar isso como um case, como um exemplo também. Olha, o que eu acredito que eu posso melhorar, em algum sentido, seria isso. Pode ser até ansioso. Eu sou muito ansioso, mas leva um exemplo prático do que acontece com você. Então, olha só. Imagina. Então, mas tem gente que acha que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que eu não gosto de trabalhar sob pressão, né? Uma pessoa está numa vaga, as pessoas têm medo de falar o que realmente são. Porque o realmente ser, às vezes, é incômodo para vaga nova, porque ele está entrando num ambiente desconhecido, né? Às vezes é muito tênue a linha que o recrutador vê aquilo como ponto a melhorar. Eu posso pegar isso porque ele tem outros talentos. E ele perder a vaga porque aquele ponto era o que não podia. Então, eu queria muito que você pudesse também falar sobre isso, no sentido assim, o quanto ser verdadeiro, claro, transparente, realmente pode atrapalhar ou não? Sim, ou vai ser mais natural você viver? O que eu sempre falo, né? Na entrevista de emprego, tá? Não seja muito nem menos. Seja um meio termo. Por quê? Às vezes a pessoa, ela quer falar demais, ela começa a dar muitos detalhes, aquela pessoa muito expansiva, ela tem que segurar um pouquinho a expansividade e ser objetiva nas respostas. Então, perguntou uma coisa, responda o que essa pessoa perguntou com sinceridade, isso é importante. Por quê? Às vezes você esconde algo seu porque você acha que isso vai fazer você perder o emprego, só que se você consegue essa oportunidade, talvez você não se dê bem nela depois, porque você escondeu um fato ali na entrevista que seria importante você não era relevante, só que você não soube avaliar, né?
Exato, porque de repente você odeia trabalhar com números. E eu falo, você gosta de trabalhar com números? Porque aqui a gente precisa de uma pessoa que ame trabalhar com números. E aí você fala, não, eu adoro, só que você odeia. E aí você vai, entra nessa oportunidade, você vai trabalhar com números o dia inteiro, você não vai ficar feliz, entendeu? É importante ser Perfeito. sincero, sim, mas sempre no meio termo, não precisa exagerar. Tem gente que exagera muito na entrevista, começa a contar a história da mãe, do pai, do tio, da prima, e aí se abre. O recrutador, ele vai te deixar super à vontade para você. Livre. Isso. E quanto mais espaço ele tiver te dando, é melhor porque ele vai te conhecendo cada vez mais. Mas tem coisas que não precisa Perfeito. saber. Tá Então, bom. Tá bom. Segura, não entre nessa segura a boca no armadilha. sentido do detalhe. Não entra nessa armadilha. Ele vai te dar o espaço, mas seja objetivo e profissional, né? Tá. Logicamente, a gente, como recrutador, a gente pergunta também da sua vida pessoal. Me fala um pouquinho sobre você. Você vai falar da sua estrutura familiar, do que você gosta de fazer no final de semana, se você tem algum hobby. Mas Seus hobbies. estender, né? Não precisa se estender. Perfeito. Ah, não, porque eu gosto de fazer artesanato, aí no final de semana eu vou lá fazer o curso tal, tem uma mulher lá, ai, não me dou muito bem com ela, mas eu Nem com o suporto. vizinho a gente tem a paciência de ouvir, imagina no processo seletivo, né? E tem o contrário também, pessoas que são muito tímidas, né? E a pessoa que é muito tímida e não fala nada também. Isso para o recrutador é frustrante, né? Ter que ficar puxando também a informação do candidato. Tá. É importante, você que é muito tímido também, treinar essa entrevista. A Treina fala com um mesmo. amigo, com a esposa, com o namorado. Para quem é muito tímido, né? Essa pessoa pode se atrapalhar um pouco. Ela pode Tá. perder oportunidades de emprego porque ela não consegue se expressar também e Nesse passar tudo papo. aquilo que ela deveria passar para o recrutador e ela acaba se prejudicando, né? Entendi. Eu já dei até dicas, né, para algumas pessoas que são muito tímidas, fazer curso de teatro, um curso de oratória, é importante. Tá. Porque Legal. você precisa saber se vender numa entrevista. Né? Você não precisa ser o best friend do recrutador, mas você precisa contar assim sobre você. E tem Saber falar de si. Tem pessoas que travam, elas ficam muito nervosas no processo seletivo, elas não conseguem explanar, elas não conseguem falar sobre Entendi. elas. E a gente tem os dois. A gente tem os dois extremos, né? O tímido, que daria para falar pra caramba e tem muito a se vender. E tem o cara muito bom de marketing pessoal, que fala pra caramba, mas não é tudo aquilo, né? Tem. E esse geralmente consegue as oportunidades, né? O cara nem é tão bom, mas ele Esse se vende vai. muito bem. Ele se vende muito bem, né? Então, essas pessoas realmente elas têm mais oportunidades, tá? Perfeito, então, se entendi. você é muito retraído, é bom você treinar isso em você. Porque pode Tá. atrapalhar no processo. E é legal que seja antes de uma boa oportunidade, né? Porque às vezes eu vou na Pets, tímida, e eu, queimei na largada uma porta que talvez demore pra caramba pra se abrir de novo, Sim. né? Se eu fosse mais preparada, poderia ser a chance. Sim. Porque a pessoa que é tímida não significa que ela não consegue, que ela não vai conseguir se expressar bem. Isso é treino, tá? Tá. Tem uns cursos muito bons de oratória, inclusive online, tá? E você consegue, as pessoas geralmente em curso de oratória, elas fazem assim, um vídeo, você se apresenta, você tem alguns exercícios. E todos os exercícios são gravados em vídeo. E você se assiste falando. E é muito interessante. Porque aí você começa a ver uma evolução, né? Do seu primeiro vídeo para o último. Porque eles dão algumas técnicas, algumas dicas que ajudam bastante. E então, não existe uma pessoa que ela não pode ser moldada nesse sentido, né? Então, isso é treino mesmo. A pessoa tem que treinar. Se você é muito tímido, muito retraído, treina que você vai conseguir. Tá. E o Bruno aqui, um amigo meu, que a gente trabalhou junto em São Paulo, ele comentou, eu passei, já teve essa chance de eu passar em entrevistas com o gestor da área e entender o dono da vaga mesmo, quem eu sou, passei em toda a fase, e quando chego para testes de RH, o RH me reprova. Isso acontece mesmo? Que tipo de situação poderia reprovar uma pessoa depois do dono da vaga ter falado, é essa pessoa que eu quero? Tá, tem algumas empresas
que tem uma política, né, de recrutamento e seleção, e dentro da oportunidade existem testes específicos para cada cargo. Então, Tá, algumas empresas realmente colocam os testes como fases eliminatórias, tá? Não são tá. todas as empresas, tá? Algumas empresas utilizam testes como uma ferramenta para você ter a mais, para avaliar o Perfeito. candidato, mas não reprovam o candidato pelo teste. Mas Hum. algumas empresas sim reprovam pelo teste. Aí tem vários testes, desde teste específico da função, como por exemplo um Excel, um teste Excel. Então, às vezes essa pessoa vai ter que trabalhar com Excel e aí a empresa elabora um teste. Então, essa pessoa, se não passar, eles vão definir ali um score mínimo para ela poder passar. E realmente, se ela não passar no teste, ela não vai ser aprovada. Algumas Então, a empresas, frustração esse é, esse teste teste de podia ter sido antes português, da conversa, né? poderia. O correto, né, num processo seletivo é você fazer os testes antes, mas acontece muito do gestor, tá? Isso eu falo assim, empresa no geral, tá? O Ansioso. gestor faz a entrevista antes do RH. Entendi. Então, ele já quer otimizar, ou às vezes é aquilo que você falou, ah, o amigo conhece, indicou, ele já chamou para um bate-papo, para Entendi. otimizar o processo, né? E aí Entendi. indicou para RH. Só Tá. que isso vai depender muito da política de recrutamento e seleção da empresa. A questão do teste. Então, algumas empresas colocam testes de raciocínio lógico, testes psicológicos, Uhum. tá? Então, Entendi. vai depender muito. É possível que aconteça assim, né? Sim, Entendi. sim. Em E deixa determinadas eu te falar, políticas, eles a reprovam. gente tem 5 minutos, porque a gente teve um probleminha de conexão, a gente perdeu uns 5 minutos da nossa conversa, né? Então, vamos Mas deixa eu te falar correr. uma frase para ver se você concorda. Sobre, do ponto de vista de contratar talentos e treinar habilidades. Você concorda com essa frase? Super concordo. Acho que entra muito naquela questão que eu falei que a técnica a gente consegue ensinar, né? Tá, Então nós temos muitas pessoas que têm um grande potencial, né? tá. E só precisa ser desenvolvido esse potencial. Então acredito muito nisso. No mercado que eu tô de varejo, a gente contrata muito primeiro emprego. E quando a gente contrata um primeiro emprego, o que a gente vai analisar no primeiro emprego? Um talento. Porque essa pessoa nunca trabalhou com nada. Como que eu vou poder avaliar experiência profissional? O E currículo existem dela só pessoas. vem com escola, né? Exato. Então, tem muitas pessoas que são talentos. E esses talentos, eles podem sim ser desenvolvidos, né? E acho Perfeito. que hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam esses talentos, né? A gente tá atento porque são as pessoas que fazem realmente a diferença, né? Que legal. E aí, para você ser um talento, o que você precisa? É o que eu te falo, fazer o diferente. Ou ser você mesmo, mas ser uma pessoa que está buscando, que demonstra essa vontade de fazer acontecer. Porque tá cada vez mais difícil encontrar gente que realmente quer vestir a camisa da empresa, É, que quer fazer acontecer, né? é. Eu me deparo muito com candidatos que vêm para entrevista que nem conhecem a empresa. Então, se você está participando de um processo seletivo, busque saber dessa empresa antes de fazer a entrevista, né? Perfeito. Conheça a empresa que você está querendo trabalhar. Chegue preparado na entrevista, né? Isso é muito importante, se preparar. Tá faltando muito E não isso. vai só pelo dinheiro, né? Vai pela causa, vai pelo sentimento de conexão entre essa empresa e você. E esteja Sim, feliz e inteiro no que está trabalhando. Tende a ser mais perene e tende a ser mais prazeroso, né? com certeza. Dinheiro é bom? Lógico que é bom. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? É uma coisa Perfeito, que a gente não vive sem. Só que perfeito. quando você consegue conciliar, né, o seu propósito de vida com o seu trabalho, fazer isso com amor, o dinheiro vai ser uma consequência. E muita gente me pergunta assim: ah, Flávia, tem plano de carreira? Já a primeira entrevista, ah, mas a empresa tem plano de carreira? Gente, hoje em dia, se você não entrar em um programa, né, que é desenhado já, tem algumas empresas que têm esses programas de trainee, e aí você vai ter uma etapa toda Degrau a desenhada. degrau. Isso. A maioria das empresas não tem isso assim tão desenhado. Vai depender de você fazer um bom trabalho,
de você ser reconhecido, de surgir uma oportunidade no momento que você está preparado também. Né? Então, quem faz o plano de carreira? Você vai fazer seu plano de carreira. Se você fizer um bom trabalho, se você trouxer resultado para a empresa. Então, às vezes a pessoa está na empresa há 3 meses, passou do período de experiência. Aí eu quero saber quanto que eu posso virar analista na empresa. Então, não é assim, gente, né? Tem que segurar a ansiedade. A gente tá aí com uma geração que quer crescer muito rápido. E não é tão rápido assim. Qualquer empresa que você entrar, você pode entrar numa multinacional, né? Existem, sim, as etapas de carreira, né? Você vai começar lá, assistente, analista, especialista, coordenador, gerente, enfim. Existem, né? Os cargos ali que você vai poder percorrer. Só que a carreira, o plano, quem vai fazer o plano vai ser você, né? Então vai depender muito de você e do seu empenho, da sua vontade ali, né? E do que você vai trazer de resultado. O que você fez diferente para sua empresa esse ano? Que resultado que você trouxe que foi diretamente relacionado com o trabalho que você fez? Foi uma ideia sua? Se você trouxer algo para a empresa assim, você vai ser reconhecido, né? Então, é muito legal essa pergunta, né? Que ideia, projeto ou atitude foi sua, fora do medíocre ou do mediano dessa empresa? O quanto você, destacou. Se você for médio, vai todo mundo continuar no fit médio pro próximo ano também. Porque assim, quando você entra numa empresa, você vai entrar numa empresa onde já tem 1000 pessoas trabalhando, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque antes de você, entraram outras que já estão lá, 999. estão trabalho, né, que estão trazendo um resultado. Você vai ter que trazer um resultado diferente. Então, o crescimento, ele não é tão rápido assim. Em alguns casos, pode ser que aconteça rápido. De repente, a empresa está em expansão, uma empresa que está em crescimento e vai precisar de pessoas que cresçam rapidamente. Pode acontecer. Mas, no geral, é segurar essa ansiedade, fazer um bom trabalho, trazer um resultado e ter a consciência de que isso vai acontecer se também você trouxer um bom resultado para essa empresa. Né? Se você fez algo de diferente, né? Não medíocre. A empresa me deu um projeto e eu fiz. Você não fez mais do que a sua obrigação. Né? Você recebeu, você executou. Isso, exato. É isso aí. Agora, eu tive uma muito ideia, legal. Eu consegui colocar em prática, eu aumentei o faturamento em 30% esse ano, aí você fez algo diferente. Porque você teve uma ideia sua, você foi, colocou em prática e você fez a empresa ter um resultado diferente também. Então, é disso que eu tô falando. Né? Então, antes de questionar plano de carreira, vem e faz acontecer. Aí depois você questiona. Mas se você fizer isso, você vai ser reconhecido. Muito legal. Bom, gente, é isso. A gente está aqui nos 59 minutos. Eu queria agradecer muitíssimo. A gente passou por todas as fases em relação a momento chamado crise e esse repensamento, né? É a ressignificação de tudo isso que é procurar uma vaga, estar preparado, entender que papel não é replicável, cuidar para onde você está buscando. E a Flávia aqui nos ajudou a abrir a mente em vários pontos. Muitíssimo obrigada, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço aí, obrigada, gente. O que vocês precisarem também de dicas, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo. Muito legal. E se alguém também mandar questionamentos para mim, eu te encaminho. Queria agradecer muitíssimo, especialmente a gente falar um pouquinho tirar esse peso sobre tecnicamente estar